A psicologia diz que as mulheres comunicam desejos sexuais desta forma surpreendente. A maioria das pessoas presume que as mulheres dirão exatamente o que querem quando se trata de intimidade. Mas a psicologia mostra algo radicalmente diferente. Muitas mulheres usam pistas sutis, até mesmo subconscientes, para expressar desejo. Neste vídeo, vamos analisar as 13 maneiras mais surpreendentes e muitas vezes despercebidas pelas quais as mulheres demonstram interesse. E acredite, a última muda a maneira como você vê quase todas as interações que teve. Se você acabou de nos encontrar, compartilhamos dicas diárias de namoro para homens. Deixe um comentário, clique em inscrever-se e toque o sino para ser sempre o primeiro a assistir. Ponto 1. Ela compartilha uma história inofensiva, com um detalhe muito direto. Você tá falando sobre planos para o fim de semana, e do nada ela diz, eu tava com tanta preguiça no sábado que fiquei na cama a manhã toda de camiseta regata e shorts. Parece inocente, certo? Mas a psicologia chama isso de referência sexual secreta. É quando alguém levanta um tópico neutro, como estar cansado ou relaxando, mas insere um detalhe sensorial inesperado. Geralmente algo sobre a aparência, o que vestiam, ou como se sentiam em seus corpos. Não é apenas uma narrativa, é ela testando as águas. Ela não está fazendo um movimento, não diretamente, ela está plantando uma semente, criando um visual que fica na sua mente. Por quê? Porque permite que ela comunique duas coisas ao mesmo tempo. Estou confortável o suficiente para falar assim com você, e estou ciente da minha presença sexual e você. Não se trata de ser provocativa, trata-se de ser vista. E se você perceber essa mudança de tom, ou a mudança repentina da linguagem corporal depois que ela diz isso, a pausa, o sorriso irônico, o olhar de soslaio, então acredite em mim, não foi uma anedota aleatória. Ponto 2. Ela fica brincalhona, não flerta. Essa engana muita gente. Ela te provoca, te desafia, interrompe sua história com algo bobo. Talvez ela zombe do seu gosto musical ou finja estar ofendida quando você diz que nunca viu o filme favorito dela. E não parece nada sexual, porque não é, ainda. Mas em psicologia, esse tipo de brincadeira é chamado de comportamento precoce. É como os primatas, e sim, os humanos, estabelecem segurança física e emocional de baixo risco. É a maneira dela dizer, posso ser eu mesma perto de você, você vai reagir se eu reagir primeiro. Você é forte o suficiente para lidar com a minha energia, sem precisar controlá-la? Veja, flertar é óbvio, mas a brincadeira é mais profunda, é o ensaio antes da apresentação. E quanto mais ela gosta dessa tensão lúdica, as pequenas provocações, as discussões fingidas, os revirar de olhos exagerados, mais provável é que ela esteja testando como é estar emocionalmente nua perto de você. Porque se você passar nesse teste, o próximo tipo de nudez pode não estar muito longe. Ponto 3. Ela começa a dar micro desculpas para chegar perto de você. Não grandes gestos, não telefonemas longos. Apenas essas pequenas aberturas. Ela encontra um motivo para te mostrar algo no celular e se aproxima mais do que o necessário. Ela passa por você para pegar um carregador, mesmo que haja outro do outro lado da sala. Ela toca seu braço enquanto ri, mas não se afasta de verdade. A psicologia se refere a isso como deriva proxêmica. É a redução gradual e não verbal da distância física para sinalizar conforto, e sim, atração. Mas aqui está a diferença. Isso não acontece de uma vez. Acontece em frações. Se ela se sente atraída sexualmente por você, muitas vezes buscará motivos para reduzir esse espaço milímetro a milímetro. Não se trata do toque em si, trata-se da sua reação a ele. Seu corpo fica tenso, você se afasta, você se aproxima. Cada micromovimento dá a ela um feedback em tempo real. É uma conversa, só que não com palavras. Ela não está dizendo, eu quero você. Ela está dizendo, eu quero sentir como é estar mais perto de você, e talvez ainda mais perto. Ponto 4. Ela espelha seu nível de risco, mas faz parecer ideia dela. Você conta uma piada um pouco ousada, não suja, apenas nervosa. Ela ri, e então conta uma só um pouco mais provocativa. Você compartilha uma opinião um pouco não convencional, um pouco vulnerável. Ela acena com a cabeça, e então se abre com algo que parece ainda mais cru. Isso se chama espelhamento de escalada, e é uma das maneiras mais claras, porém silenciosa, de uma mulher sinalizar que seu interesse está crescendo além do nível superficial. Por quê? Porque a atração sexual geralmente segue a permissão emocional. Ela observa até onde você está disposto a ir. Não apenas em insinuações ou fisicalidade, mas em vulnerabilidade, ousadia
em desafio à conversa educada e superficial. E quando ela começa a acompanhar seu ritmo, e então a ultrapassá-lo, isso não é um acidente. É ela construindo seu próprio caminho em direção à intimidade, enquanto ainda dá a você a impressão de que você está liderando. É uma das formas mais elegantes de controle. E se você estiver prestando atenção, perceberá que o jogo virou 3 movimentos atrás. Ponto 5. Ela transforma sua curiosidade em uma exposição controlada. É aqui que fica realmente interessante. Digamos que ela faça muitas perguntas sobre você, não apenas o que você faz, mas o que te fez querer fazer isso? Ou como você era no ensino médio? Ou você acredita em almas gêmeas? Ela está pescando, mas não às cegas. Isso é o que é conhecido nos círculos psicológicos como uma revelação calibrada. Ela não está apenas mostrando interesse. Ela está preparando o cenário para você mostrar algo mais profundo, enquanto sutilmente revela mais sobre si mesma, uma lasca de cada vez. E aqui está o problema. As perguntas não são realmente sobre as respostas. Elas são sobre o seu tom quando você responde. Suas microexpressões, se você suaviza, se você se protege, então como se fosse uma deixa, ela conta uma história sobre si mesma que parece aleatória, mas de repente combina com a textura emocional do que você acabou de compartilhar. Isto é simetria emocional em ação. Ela está desenhando um mapa para a intimidade, enquanto se dá a ilusão de uma negação plausível. Não é vamos falar de sexo, é vamos falar sobre quem somos, para que eu possa decidir se quero falar de sexo mais tarde. Ponto 6. Ela começa a responder menos, mas em doses mais ríspidas. Este pega as pessoas desprevenidas, especialmente se elas achavam que as coisas estavam esquentando. Você estava mandando muitas mensagens, conversando com frequência, então ela se afasta um pouco, não fria, não distante, mas com menos frequência. E então do nada, ela deixa escapar uma nota de voz, com um tom baixo e brincalhão. Ou envia uma foto, não picante, apenas sugestiva. A iluminação, o ângulo, a suavidade. Isso se chama intensidade seletiva. É uma tática psicológica que imita inconscientemente o que é chamado de sistema de recompensa intermitente, o mesmo que as máquinas caça-níqueis dinâmicas usam. Quando ela estava mandando mensagens o tempo todo, não havia suspense. Agora, a lacuna cria tensão. As mensagens dela têm peso. A voz dela parece mais próxima. Aquele meio sorriso numa selfie é mais forte. Ela não está mais tentando ganhar sua atenção. Ela está controlando quando dá a dela. E muitas vezes esse é o prelúdio para expressar o desejo sexual mais diretamente, mas começa com um ritmo, uma pulsação, uma retirada, seguida de uma revelação. Ela está deixando você sentir o silêncio, antes de quebrá-lo com algo que parece inconfundivelmente carregado. Ponto 7. Ela brinca com ambiguidade de propósito. Ela diz coisas que andam na linha, e ela sabe que andam na linha. Você menciona estar cansado e ela sorri. Consigo pensar em algumas maneiras de te ajudar a relaxar, e então imediatamente muda de assunto. Ou você conta a ela sobre uma semana estressante, e ela responde, eu ofereceria uma massagem, mas não tenho certeza se você conseguiria lidar com minhas mãos, e assim o momento passa. Mas aqui está o movimento psicológico. Ela está usando a ambiguidade estratégica de propósito. É uma ferramenta social que flerta com a possibilidade, mas mantém a negação. Por quê? Porque a ambiguidade protege o ego. Permite que ela sinalize desejo enquanto testa sua reação, sem a vulnerabilidade de um avanço direto. Se você responder de forma estranha, ela estava só brincando. Mas se você corresponder à energia dela ou se aproximar, vocês dois passaram por uma porta juntos. Esta é uma linguagem de e se, falada fluentemente por aqueles que entendem. Como a atração se constrói, não em declarações, mas em implicações. Ponto 8. Ela pede conselhos dos quais realmente não precisa. Este passa despercebido pela maioria das pessoas. Ela diz, ei, o que você acha desta roupa? Mas ela já sabe que fica bem. Ou, estou tentando decidir entre essas duas cores de esmalte. O que você acha? Como se você fosse uma consultora de moda. Superficialmente, parece um momento descartável, mas por baixo, há um poderoso princípio psicológico. Auto-objetificação por meio de um público seletivo. Ela está convidando você a notá-la. Não apenas sua aparência, mas seu esforço. E ela está fazendo isso de uma forma que lhe permite avaliar se o seu olhar é de admiração, brincadeira ou indiferença. Ela poderia ter perguntado a qualquer um, mas ela perguntou a você. Por quê? Porque ela quer ver como você responde a ela como mulher, não apenas como pessoa. E aqui está o problema. O conselho não é o que ela quer. O que ela quer é sua atenção calibrada pela atração. Sutil, mas inconfundível. Ponto 9.
Ela muda a maneira como fala perto de você, ritmo, não apenas palavras. Ouça atentamente na próxima vez que falar com ela. A voz dela suaviza quando o assunto fica mais pessoal. Ela pausa com mais frequência, deixa suas frases pairarem no ar. Sua fala afiada habitual suaviza para algo mais suave, mais lento. Como um fogo baixo em vez de uma fervura rápida. Isso não é aleatório. Psicologicamente, isso é conhecido como modulação vocal, e estudos mostram que as pessoas mudam inconscientemente seu tom, altura e ritmo quando estão falando com alguém que acham sexualmente atraente. Mas com as mulheres, isso geralmente aparece como mudanças de ritmo. Por quê? Porque a fala mais lenta imita sutilmente a intimidade, faz o ouvinte se inclinar, aumenta o peso de cada palavra. Reflete o ritmo dos momentos privados, onde o tempo parece mais denso, mais deliberado. Se ela passa de tagarela e casual para lenta e centrada, especialmente. Quando a conversa se torna pessoal, ela não está apenas falando, ela está convidando você para um espaço emocional diferente. Ponto 10. Ela, acidentalmente, deixa você ver uma versão mais sensual dela, não das maneiras óbvias. Não fotos de lingerie ou mensagens de flerte. É o story do Instagram, onde ela está dançando sozinha em sua cozinha, cabelo solto, taça de vinho, balançando um pouco devagar demais para alguém que acha que ninguém está olhando. É o vídeo que ela envia de sua nova tatuagem, close-up, iluminação suave, um vislumbre de pele fora do enquadramento. É o jeito que ela não queria fazer uma chamada de vídeo sem maquiagem, mas de alguma forma parece desarmante sem esforço. Isso é o que é conhecido na psicologia comportamental como vulnerabilidade performativa. Não é encenado, mas é seletivo. Ela tá te dando um vislumbre de como ela se sente quando tá mais incorporada, mais ela. E essa versão, essa é a que frequentemente aparece na intimidade. Ao compartilhá-la, ela está sinalizando: essa é a energia que carrego quando estou sozinha, não mostro para todo mundo, mas estou disposta a mostrar para você. Isso não é uma coincidência, é uma declaração silenciosa. Ponto 11. Ela se torna hiperconsciente do espaço entre vocês. Este é sobre o que ela não diz e não faz. Vocês estão sentados um ao lado do outro. A conversa diminui. Há um momento de silêncio, mas ela não se move, não verifica o telefone, não preenche o silêncio. Ela apenas existe lá, ciente da eletricidade, mas sem dizer nada. O que está acontecendo neste momento é um fenômeno que os psicólogos chamam de intimidade liminar, o espaço carregado entre o platônico e o erótico. E para muitas mulheres, a capacidade de tolerar esse espaço liminar é um sinal de conforto e desejo. Ela não está passando pelo momento, ela está marinando nele, testando se você a encontrará naquele momento ou se afastará em desconforto. A ausência de palavras, essa é a verdadeira mensagem. E quanto mais ela deixa esse espaço pairar, especialmente se ela mantém contato visual ou muda sutilmente sua postura, mais alto seu corpo fala. Ponto 12. Ela esquece de se filtrar e deixa sua sensualidade interior escapar. No início, tudo é curado, cada risada, cada olhar, cada frase é polida. Mas, à medida que ela relaxa perto de você, uma mudança acontece. Sua linguagem se torna mais sem filtro, as piadas ficam mais picantes, suas reações mais viscerais. Ela solta aquela risada profunda, ou aquele zumbido baixo de concordância. Suas expressões se tornam sentidas, não posadas. A psicologia chama isso de desinibição limiar, o ponto em que o estado interno de alguém anula sua máscara social. E no contexto da atração, isso é enorme. Por quê? Porque o desejo nem sempre é expresso pela intenção. Às vezes ele vaza pela presença, pelo corpo, quando o cérebro para de editar. Quando ela para de demonstrar polidez e começa a demonstrar prazer. Mesmo que de pequenas maneiras, isso não é aleatório. É um sinal que diz: não estou mais tentando impressionar você. Estou deixando você ver a versão de mim que aparece quando me sinto livre. E se você encarar essa versão com segurança e força, eu posso mostrar ainda mais. Ponto 13. Ela começa a se referir ao futuro, com ela mesma já nele. É aqui que o sutil se torna sério. Ela diz: deveríamos ir lá algum dia. Não, você deveria ir. Ou, da próxima vez que eu for aí, você estará cozinhando, em vez de parece bom. É uma pequena mudança, mas psicologicamente é carregada. Isso se chama enquadramento de intimidade projetada, onde uma pessoa se insere no seu futuro de maneiras casuais e presuntivas. E quando as mulheres fazem isso perto de alguém por quem se sentem sexualmente atraídas, geralmente, é um sinal subconsciente de que o desejo atravessou um território mais profundo. Não se trata de te trancar. Trata-se de testar mentalmente a dinâmica de você e ela fora do agora. Seria sexy? Constrangedor? Natural? Se ela começa a imaginar momentos com você em um futuro que ainda não existe,
Isso não é flerte, isso é previsão. E geralmente o desejo não acontece a menos que já esteja mais profundo do que ela está deixando transparecer. Então, o que tudo isso significa? Significa que quando uma mulher se sente atraída por você, verdadeiramente atraída, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e psicologicamente, os sinais quase nunca são altos, eles são precisos, controlados, em camada. Ela não está dando dicas, ela está pintando um mosaico. Cada momento, cada movimento, cada frase é uma peça. E se você sabe ler o padrão, a imagem se torna óbvia.